Fala, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de química aqui. Faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, né? Mas olha só, lá no meu Instagram apareceu essa perguntinha aí. A molécula de gordura precisa ter no mínimo quantos carbonos? E só falar a quantidade de carbonos, né, é muito raso a resposta. Então, eu resolvi gravar um vídeo mais denso explicando aqui direitinho um pouquinho do mecanismo de reação da síntese de uma gordura e explicar quantos carbonos no mínimo precisa ter para ser considerado uma gordura, beleza? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, tá? Que você vai aprender bastante coisa interessante aqui, talvez coisas que você nem tenha aprendido ainda, beleza? Então vem comigo. Olha só, primeiro a gente precisa entender o que é uma gordura. A gordura é uma molécula chamada triacilglicerídeo, tá? Ela é da classe dos ésteres, tá? Ela é um triéster, que é essa estrutura toda grandona aqui. Se você observar, ó, carbonila com oxigênio, carbonila com oxigênio, carbonila com oxigênio, isso aqui é um éster. Como a gente tem isso conectado dentro de uma estrutura, uma única estrutura, a gente tem ele 3 vezes, a gente chama isso de um triéster, tá? E aqui para nós vai ser um triacilglicerídeo. Deixa eu já desmistificar uma outra coisa. Esse R1, R2, R3, que também está se repetindo aqui no produto, eu vou chamar isso aqui, eu estou chamando isso de R1, R2, R3, porque são ramificações carbônicas. Tem vários carbonos conectados ali, tá? Então, para a gente deixar essa reação um pouquinho mais enxuta, eu coloquei R1, R2, R3, lembrando que isso é carbono conectado com carbono. Beleza. E aí, como que eu formo esse triacilglicerídeo aqui, ó? Esse triacilglicerídeo, ele é produto de uma reação de um álcool com ácido graxo. Só que o ácido graxo, ele é da classe dos ácidos carboxílicos. Ou seja, ácido graxo é um ácido carboxílico. Observa aqui, carbonila ligado à hidroxila, carbonila ligada à hidroxila, carbonila ligada à hidroxila. Temos um grupo aqui carboxílico, ácido carboxílico. Mas veja bem, não é todo ácido carboxílico que é considerado um ácido graxo. Para que isso, né, seja considerado, né, o ácido carboxílico ele seja um ácido graxo, ele tem que ter no mínimo 4 carbonos, no mínimo. Se ele tiver menos que 4 carbonos, ele não é considerado um ácido graxo, e se esse ácido carboxílico tiver entre 4 e 10 carbonos, ele vai ser chamado de ácido graxo inferior. Se ele tiver mais de 10 carbonos, ácido graxo superior, tá bom? Então aqui no mínimo esses caras aqui, pra gente considerar, pra gente ter lá um triacilglicerídeo lá, gordura, nós vamos ter que ter no mínimo 4 carbonos. E aí o que acontece? Esse álcool aqui que eu coloquei para vocês, olha só, ele é um glicerol, ou também chamado de triol, e ele é um triálcool porque ele tem 3 hidroxilas conectadas a carbonos saturados, tá bom? Então o que acontece aqui? Olha só, essa reação é uma reação de esterificação. Álcool mais ácido carboxílico formam um éster, tá? Que aqui no caso nosso aqui é um triéster e libera água, tá bom? Também chamado de reação de síntese de triacilglicerídeo por desidratação, tá bom? Porque tá desidratando aqui, ó, tá perdendo água lá no final, né? Tá sendo liberado. Beleza. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem uma hidroxila, aqui a gente tem outra hidroxila? Geralmente esses caras se conectam aqui, eles se conversam. E aí pra gente poder entender o que acontece aqui, a gente tem que olhar essa água aqui, ó, como se ela fosse assim, ó. H e OH. Porque olha só, esse H com OH já vai formar o quê? Uma água. Esse H com outro OH vai formar o quê? Outra água. Esse OH, ou aliás, esse H com esse outro OH vai formar outra molécula de água, que daí vai totalizar aqui no final 3 moléculas de água, tá bom? E aí, olha só, o que for sobrar dos ácidos carboxílicos, que é esse pedacinho aqui, ó, ele se encaixa lá no álcool, lá no glicerol, formando esse triéster aqui, ó, o triacilglicerídeo, beleza? Então, aqui a gente já vai ter a nossa síntese de gordura. Mas veja bem, nem sempre isso vai formar uma gordura. Existe um outro requisito ainda para a gente considerar esse triacilglicerídeo como gordura. Por quê? Ele pode ser gordura ou ele pode ser também um óleo. Ele pode ser formado aqui ou gordura ou óleo. E o que a gente vai ter que ter como base para saber o que vai ser gordura e o que vai ser óleo, né? Como vai ser isso daí? Veja bem, olha para cá. Eu vou desenhar aqui 3 bolinhas representando aqui, ó, esse
esse triálcool aqui, tá? Esse glicerol. E aqui nós temos essas cadeias que a gente conectou aqui, ó, dos ácidos carboxílicos. Esses bracinhos, tá vendo? Essa cadeinha que está sendo conectada, é ela que vai mandar se vai ser gordura ou óleo. Se a gente tiver o maior número de bracinhos saturados, por exemplo, se a gente tiver 2 saturadas ou uma insaturada, todas saturadas, ou não tem outra opção, né? Ele pode permutar, tá? A gente pode ter assim, ó, insaturada, saturada, saturada, ou seja, das 3, se a gente tiver o maior número de saturadas, de cadeias saturadas, a gente vai ter uma gordura, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, se a gente tiver saturada, vai ser gordura. Se a gente tiver o maior número de insaturadas, vai ser um óleo. Veja bem, a saturação, o carbono lá, ele está fazendo hibridização sp3, né? Não é uma ligação simples. Então, a gente consegue compactar essas ramificações, esses bracinhos que eu vou chamar assim, mais pertinho. Tá? A gente consegue juntar eles mais. E se a gente consegue juntar, significa que esses carbonos vai estar no estado de agregação bem pertinho, logo a gente vai ter um estado sólido, então vai ser uma gordura. Agora, se eu tiver uma ligação dupla, por exemplo, uma insaturação, a gente vai ter uma hibridização do carbono sp2, então ele vai ter um ângulo. É como se o carbono ele tivesse um ângulo assim, ó, ele vai dar uma quina. E aí, o que acontece? Imagina assim, ó, eu tenho um bracinho e eu tenho um bracinho com uma quina. Então, ele vai ter um espaço entre uma ramificação e outra. E esse estado de agregação mais separado, a gente vai ter um estado líquido. Então, a gente vai chamar isso de óleo, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente vai ter essa formação dessa gordura, tá? Desse triacilglicerídeo aí. E aí, é por causa das saturações ou insaturações que a gente vai ter gordura ou óleo. Mas, para responder aqui a pergunta que foi feita, quantos carbonos no mínimo? No mínimo, a gente vai ter que ter 4, 8, 12, mais 1, mais 2, mais 3, nós vamos ter que ter 15 carbonos, tá? Na estrutura, porque daí isso aqui, ó, vai ter que totalizar 15 carboninhos para, no mínimo, ser considerado uma gordura ou um óleo. Beleza? Gostou desse vídeo? Sabia disso daqui? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? Se você já aprendeu isso em algum lugar, ou no ensino médio, ou se você tá na faculdade, alguma coisa do tipo, tá bom? Não esqueça de seguir a gente por aqui, se inscreva no nosso canal, segue a gente também lá nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, que qualquer pergunta que vocês fizerem eu vou ter o maior prazer de responder, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!